Então, terceiro vídeo de usos e costumes bíblicos, estamos falando agora na página de número 22. A página de número 22 é quando Abraão recebe a visita de anjos, Gênesis capítulo de número 18. Abraão, nesse período, ele era nômade, não havia ainda uma habitação correta, até mesmo por causa das fomes que haviam no local e tal. Então eles viviam em barracas, né, em tendas, né, habitantes de tendas. Então, quando os anjos vão visitá-los, ele vai visitar exatamente em uma tenda, né, que era o costume daquele período da onde as pessoas viviam. Nós vimos também aqui, eu antecipei um pouquinho na outra aula, que é a destruição de Sodoma em Gênesis capítulo de número 19. Então, a destruição da cidade de Sodoma, né, ela passa sendo completamente destruída a ponto da gente não saber direito aonde que ela ficava biblicamente. Muitos apontam que essa cidade ela vai ficar ao sul, perdão, do Mar Morto, né? Que onde vai trazer uma possível localização dela, que é no Vale de Sidim, ali nessa localização do Mar Morto. Vimos também algo que aconteceu, que Ló, após sair de Sodoma e Gomorra, ele acaba fugindo para a cidade de Zoar. Mas Jó, ele fica com medo de viver na cidade, Ló, perdão, na cidade de Zoar, e acaba fugindo para viver nos montes. As suas duas filhas acabam querendo ter filhos e embebedam o pai e acabam tendo relações sexuais com o próprio pai. E tem filhos ali naquele momento. A primeira tem o filho Moabe, né, e o outro tem um filho que é Ben-Amim. Eles vão dar origem aos Moabitas e os Amonitas, que se tornaram inimigos perpétuos da nação de Israel. Já em Gênesis capítulo 21, do versículo de número 1 ao versículo de número 7, a Bíblia ela vai trazer também o sentido de esperança. Qual é a esperança, né? É da concretização da maternidade da esposa de Abraão, Sara. Ela passa ali a ficar grávida, né? Ela não tinha filhos, e a mulher que não tinha filhos naquele período era considerado uma mulher amaldiçoada. A mulher, para ser abençoada, ela tinha de ter prole, tinha de ter filhos. Então, Sara se sentia menos favorecida do que as demais. Então, né, Sara recebe a visita dos anjos, e ali naquele momento um dos anjos acaba falando com Sara para que ela pudesse então ter filhos. É interessante, né, que os filhos, né, de Sara ali naquele momento, Sara já passava de 90 anos de idade para que ela pudesse ter filhos, e Abraão já tinha 100 anos. Então era uma gravidez impossível aos olhos humanos, e Deus então faz com que Abraão pudesse ter filhos, né? Então isso vai gerar os que é chamados de patriarcas bíblicos. Abraão e Sara têm Isaac, aonde é o seu filho mais velho. Isaac vai se casar com Rebeca, vai ter dois filhos, Esaú e Jacó. Existe uma tensão familiar nesse momento, porque Isaac prefere Esaú do que Jacó,
e Jacó acaba sendo protegido pela a sua mãe, né? É, nós vimos também que quem era a Rebeca? Rebeca também era descendente de um irmão de Abraão, que era Naor, que vai casar, né, com Milca, que vai ter Betuel. Betuel tem dois filhos, que é Rebeca e Labão. Jacó, quando é perseguido por Esaú, Rebeca manda ele para a casa do seu tio. Rebeca, Jacó então se apaixona, né, ali por Raquel, e depois, né, ele trabalha para poder casar com uma das irmãs. Como primeiro tinha de casar com a mais velha, porque era a tradição, era o costume daquela região, então primeiro se casa com Leia e depois ele trabalha mais um tanto de tempo e acaba casando com Raquel. Existe no capítulo de número 21, versículo de número 8, um outro costume que era comum naquele período, né? Que trata de Agar e Ismael. Quando uma mulher não podia ter filho, ela poderia lançar mão da sua escrava e fazer com que o seu marido se deitasse com ela para poder gerar filho. E aquele filho da escrava passaria então a ser filho dela. Sara então utiliza-se desse costume e fala para que Abraão pudesse ter relações sexuais com Agar, que era sua escrava, para poder gerar um filho. Gerou um filho que era chamado de Ismael, né? Contudo, quando nasce Isaac, Sara ela acaba sentindo que havia a necessidade de expulsar Ismael e Agar, e acaba expulsando, destronando Agar da sua posição de esposa substituta ou de mãe substituta. E eles então eles são enviados, né, para poder sair. E ela vai receber um odre, né? Odre era uma bolsazinha que se colocava água, que era feito um recipientezinho, né? Que era feito de couro. Provavelmente esse daqui foi feito com couro das cabras. E colocava-se a água e a pessoa levava na viagem. No decorrer, vocês viram o que aconteceram na história, né, que Agar acaba se afastando para não ver o filho morrer, para não sofrer, e ali o anjo do Senhor aparece e acaba trazendo ali um milagre que vai preservar toda a vida dos dois, né? Então, no capítulo de número 22, existe também um ponto muito especial nas Escrituras Sagradas, que vai falar exatamente de Abraão oferecendo Isaac como sacrifício. Melhor, Deus pedindo para que ele ofereça Isaac como sacrifício. E ele vai num jumentinho andando, que era natural também daquele povo andar naquele local. Ele vai se direcionando até o Moriá. Notemos que é muito longe, né, o local aonde que eles vão para sacrificar. Ali nesse local no Moriá foi construído o templo para Deus, naquele local, pelo rei Salomão, e posteriormente Zorobabel, depois que ele reconstrói ele, depois de haver sido destruído. E ali Abraão ele constrói um altar de sacrifício. Isso também remonta a um costume que era natural das religiões pagãs daquele período, que era de sacrificar os seus filhos aos deuses, né? Deus, naquele momento, faz com que Abraão fale ali
que levante o seu cutelo, e aparece exatamente um carneiro. Essa espécie, né, de carneiro eram aqueles que tinham o chifre tortos para poder, que habitavam naquele local. O que eu acho interessante, né, ali, que é que o Abraão, ele, quando responde para os seus servos, vocês lendo esse texto do capítulo 22, eles perguntam: vocês ficam aqui que nós retornaremos. Ele fala que ele e o filho dele irão retornar. Então ele acreditava num grande milagre que Deus iria fazer. Hoje, nesse templo, né, existe a cúpula da rocha, que é um templo, né, de muçulmano, né, uma mesquita que tem nesse local. Terminamos as nossas aulas de hoje. Espero que Deus vos abençoe. Até a próxima. Terminando na página 29.